Convidado. Há mais de um mês que as tropas russas invadiram a Ucrânia. No terreno, é Moscovo que apresenta maior capacidade bélica, mas na guerra das palavras tem sido Kiev a tirar maior proveito da situação. A guerra na Ucrânia também se disputa nos meios de comunicação social, nas redes sociais e na internet. E cedo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky percebeu o poder da comunicação neste conflito. Fake news, notícias falsas, propaganda, imagens de outros conflitos misturadas com o atual, a necessidade constante de novas notícias. Russos e ucranianos também disputam a guerra da comunicação. Miguel Crespo, especialista em literacia mediática e combate à desinformação, fala num confronto de séculos diferentes, no qual as potenciais fake news veiculadas são maioritariamente sobre a Ucrânia, uma vez que o Ocidente se mobilizou a favor de Kiev, e isso tem consequências no pluralismo da informação que recebemos. Temos algo que é normal num cenário de guerra, não é? Ou seja, que é os países, os governantes e até as populações tomarem uma posição e defenderem um dos lados perante outro. E aquilo que nós vimos, e estamos a ver desde que começou esta guerra, é que a população europeia se mobilizou a favor da Ucrânia e isso tem, obviamente, algumas consequências. Tem consequências no pluralismo da informação que recebemos, quando falamos da produção e da reprodução dessa informação, nomeadamente aquilo que os cidadãos fazem quando publicam, partilham, comentam nas redes sociais, é maioritariamente a favor da Ucrânia, exatamente por haver essa unanimidade. Isso faz também com que as potenciais fake news que existam neste contexto de guerra e sobre a guerra sejam também maioritariamente sobre a Ucrânia. Não quer dizer que a Ucrânia esteja a produzir fake news ou mais fake news do que a Rússia. Elas provavelmente virão de ambos os lados, mas há também uma questão que tem a ver com como é que se reproduzem as fake news e que tem muito a ver com termos mais tendência a acreditar naquilo que vai de acordo com aquilo que pensamos do que com aquilo que põe em causa aquilo que pensamos. Mas aqui também, neste papel de fake news e de propaganda, há aqui um papel muito importante que é o papel das redes sociais. Sim, obviamente, as redes sociais são um gigantesco megafone daquilo que qualquer um de nós, qualquer cidadão de um país democrático pensa. Se nós temos uma posição clara, como acontece no caso desta guerra e se, como acontece na Europa, a maior parte das pessoas está a favor da Ucrânia como vítima desta guerra, visto que a invasão veio do parte da Rússia, neste caso concreto, aquilo que nós temos é, eu enquanto cidadão, se receber uma informação numa das minhas redes sociais, aquilo que vai acontecer é, se for favorável à Ucrânia, eu tenho mais tendência a acreditar, tenho mais tendência a partilhar para contribuir para difundir aquilo que é o meu ponto de vista. E, mas portanto, não tem tendência a verificar a veracidade dessa informação. Não, isso não acontece nesta situação, tal como não acontece na maior parte das situações. Ou seja, por definição, nós temos tendência a acreditar na informação que nos chega, com o facto de termos menos espírito crítico do que deveríamos nas redes sociais. Mas este excesso de informação, se assim se pode dizer, ou esta guerra em que vivemos, em que há uma informação veiculada pelos meios de comunicação social, mas depois também há toda uma série de informações veiculadas pelo cidadão comum, que tem nas redes sociais a sua grande janela, a sua grande vitrine, e então faz com que imagens que logo desde o início da invasão russa da Ucrânia que circularam, que sejam verdadeiras quando na verdade são falsas. Falo, por exemplo, das imagens de 2014, que foram misturadas logo no início com as coisas que estavam-se a passar neste momento. Imagens da Síria, por exemplo, também. Aquilo que aconteceu nos primeiros dias é algo típico, que é aparecerem imagens, vídeos, informações de outros contextos, e neste caso concreto, portanto, aquilo que falou, ou seja, portanto, imagens da guerra na Síria, imagens dos combates de 2014 na Ucrânia, por Donbass, da Maidan, da Crimeia, portanto, foram repescadas e passadas como sendo novas. E essa é uma das formas simples de fazer desinformação, é pegar a informação factual, real, de um contexto e colocá-lo, ou de um determinado momento e colocá-lo noutro contexto e noutro momento. E isso aconteceu nos primeiros dias, até pela falta de
imagens e de vídeos que existiriam da atualidade. Isso já desapareceu um pouco, porque, entretanto, já há muito conteúdo que pode ser partilhado do conflito atual, mas isso não impede que ele continue a ser partilhado fora do contexto. Os meios de comunicação também têm alguma responsabilidade. E têm alguma responsabilidade porquê? Porque, por exemplo, os canais de televisão de notícias 24 horas por dia precisam de imagens e vídeos para alimentar a emissão e, portanto, tudo aquilo que aparece nas redes sociais muitas vezes passa nos meios tradicionais sem a necessária verificação. E aí, mas esse é o problema muitas vezes do breaking news, do direto constante, faz com que esse escrutínio não exista, ou exista menos. Obviamente que existe menos. Temos uma emissão 24 horas por dia para manter, não há material informativo novo suficiente para manter e, portanto, aquilo que nós vemos é as melhores imagens que temos repetidas até à exaustão, ou seja, repetimos muito a mesma informação, porque não há assim tanta informação nova, e a informação nova que chega, muitas vezes, ou não é verificada, porque temos a pressa de passar essa nova informação, ou não é suficientemente verificada, ou não é mesmo verificável. E, portanto, aqui, se calhar, os meios de comunicação precisavam de dedicar um pouco mais de tempo à informação e também de serem mais claros, porque essa é outra das questões, sobre aquilo que estão a passar num determinado momento. Por exemplo, estão a falar do cerco a Mariupol e estão a passar imagens que não são necessariamente deste momento e, se calhar, tinha que ficar claro e ser marcado claramente que essas imagens não são deste momento, porque, por vezes, para quem consome a informação, passa a ideia de que estamos a ver quase um permanente direto da guerra, quando isso não é verdade. Nesta guerra, o Ocidente assumiu uma das partes e, portanto, cortou a informação veiculada na Europa por parte dos canais russos. Isso não faz com que a verdade desta guerra também seja posta em causa e seja também uma das vítimas da guerra? Sim, eu diria mais os factos do que a verdade, porque a verdade é uma construção sobre os factos. A decisão tomada, de que eu discordo totalmente, de bloquear na Europa Ocidental o acesso a canais de informação russos é um precedente gravíssimo. No fundo, a União Europeia está a fazer tudo aquilo que sempre criticou em outros regimes menos democráticos ou ditatoriais, que é o controle da informação, o bloquear a voz àqueles com os quais não concordamos e por aí fora. E a minha preocupação é que, no futuro, esta lógica completamente discricionária e sem nenhum tipo de sustentação possa ser aplicada sempre que alguém não goste de uma determinada voz que seja contrária ao poder. E, portanto, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, cedo parece ter percebido o poder de estar sempre presente nas redes sociais. É ele que tem ganho a guerra da propaganda? É a guerra da comunicação, pelo menos, mais do que a guerra da propaganda. Aquilo que nós vemos nesta guerra e no campo específico da comunicação é um confronto quase de séculos diferentes. Ou seja, nós temos do lado russo postas em prática todas as técnicas de informação e contra-informação que estão nos manuais desde o pós-Segunda Guerra Mundial, pelo menos, que nos dizem que uma guerra se ganha controlando os meios de comunicação, a informação que é difundida, o próprio léxico que é utilizado, não é? Porque do lado russo nós não temos uma guerra, temos uma operação especial militar e do lado ucraniano aquilo que nós temos é uma guerra do século XXI, ou seja, uma guerra que se ganha com uma linguagem muito audiovisual, muito simples, muito apropriada para as redes sociais, muito típica do Instagram, pequenos vídeos feitos com o telemóvel, de uma forma simples, a dizer eu não fugi, eu estou aqui, podem ver que estou aqui na rua. Uma guerra que tem uma linguagem muito próxima do cidadão e não uma linguagem muito formal ou política. Uma guerra em que os protagonistas, não foi o próprio Zelensky, foi um dos seus ministros, interpelam pessoas, como aconteceu com Elon Musk, e, portanto, isto é também um confronto daquilo que é a comunicação no século XXI, do lado da Ucrânia, utilizando as redes sociais como uma ferramenta de mobilização e de passagem de mensagem para o mundo todo, versus uma comunicação russa que, basicamente, está virada para o controle de informação para o seu público interno e que, a nível externo, faz apenas aquilo que é tradicional. Era Miguel Crespo, investigador do SIES-ISCTE, especialista em literacia mediática e combate à desinformação, ele que foi o nosso convidado desta sexta-feira.